Gravando. Olá, meu nome é Natália. Meu nome é Murilo e nós somos da Escola do Novo Tempo Alejandro Iag, em Ji-Paraná. Nós somos do primeiro B. A professora Lúcia ela pediu para que fizéssemos uma videoaula sobre o humanismo. E agora eu vou dar um pouco da introdução para vocês sobre o que é humanismo. O humanismo ele foi um movimento de transição entre o trovadorismo e o classicismo na Idade Média. Foi mais ou menos no fim do século XIV. E como já diz o nome, o humanismo foi um período em que o ser humano ele passou a pensar mais em si mesmo, sem influência da religião. Mudança do pensamento religioso. Durante séculos a igreja teve uma certa influência no pensamento das pessoas. Tudo que as pessoas iam fazer a igreja dava palpite, tudo. Ai, velho, eu não consigo parar de me mexer. Eu vou ter Não, tudo bem, Eu vai, vou conseguir. para E até começa então eu tenho que tinha... Tá, deixa eu falar. Mudança E do até- Deixa eu falar. Ah, eu ia falar essa parte. 1, Mudança 2, do- 3 e já! Ué, esse tapinha meio aleatório. Cala a boca. Já! Mudança do pensamento religioso. Durante séculos a igreja teve uma certa influência no pensamento das pessoas. Tudo que as pessoas iam fazer, a igreja tinha que palpitar. Tudo que as pessoas poderiam... A igreja decidiu o que as pessoas poderiam fazer ou não. E no momento em que foi criado o humanismo, que nasceu o humanismo, as pessoas começaram a ter pensamentos próprios e decidirem o que ia fazer, o que deixavam de fazer, sem a influência da igreja. E o antropocentrismo era esse caso, que as pessoas faziam o que queriam. Tá, aqui tem as características gerais do humanismo. A transição do teocentrismo, ou seja, quando Deus era o centro do universo, para o antropocentrismo, que é a época assim que o homem é mais o centro do universo, que ele tem o cientificismo, ele também influenciou muito do homem ter um pensamento próprio e se basear também na ciência para pensar. Mas não que deixou a religião mais de lado. E ele também faz parte também do homem ter um pensamento mais próprio, um pensamento mais individual, e não sem a influência da religião. A racionalidade é o homem pensar em si mesmo, a retomada do modelo clássico das culturas da antiguidade, busca da beleza e da perfeição, a valorização do corpo humano e das suas emoções. A racionalidade seria O homem um pensa pensamento mais racional do homem, sabe? Um pensamento de, como que as coisas acontecem, como que essas coisas são feitas, e não um pensamento mais de, Deus que fez isso. Não, o homem começou a pensar além do normal. Passa. Posso falar isso aí? Pode. Pausa aí o vídeo rapidinho, que eu preciso ver. Gravando. Aqui são produções literárias. A poesia palaciana, ela já... Levanta a plaquinha aí pra mim, porque eu tenho que lembrar. Vai, continua. Produções literárias. A poesia palaciana, ela já não tá muito assim no humanismo. Ela já tá mais no classicismo, né? Que é depois do trovadorismo. Mas mesmo assim, ela tá envolvida também com o humanismo. E um dos principais... Fala que a poesia Começa nos palaciana principais. é uma Tá. poesia... Não, tipo, espera, é medieval. porque eu esqueci o nome do cara. Gil Vicente, não é? Poesia Não. palaciana é mais ou Fernão menos uma Lopes. poesia Fernão. Fernão Lopes não, Fernão Lopes eu acho que é da prosa. Não. Não, Sim. Gil, poesia palaciana, o principal é o Garcia Rezende, que foi aquele lá que a gente leu lá com Teatro, que é o Gil Vicente, não é? Gil Vicente é o teatro. Então vai. Espera aí. O principal. Página principal, vai. Se esse cachorro ficar aqui, eu vou ficar até calmo. O principal poeta português da poesia palaciana, né, que eu ia falar, então. Tá. Já tá gravando? Tá. 1, 2, 3, vai. O principal poeta da poesia palaciana é o Gil Vicente, que ele tem mais de 900 poesias sobre a poesia palaciana. Todas incluídas em um só Então vai, todas incluídas. Tá, calma. Todas incluídas em um só cancionejo. Vai de novo. O Gil Todas- Vicente não é do teatro? Não, Não? é do teatro. Gente. Eu falei Garcia Rezende, não falei? Não, Não, se Gil for Gil Vicente. Vicente. Ai, merda. Tá, o que eu tinha falado antes? Um dos principais coisas Júlia, do... você faz assim? Pera aí. Tá. Eu vou falar já o principal poeta português. Não, um dos principais. Pra juntar com outro vídeo, a concordância vai ficar melhor. Tá. Um dos principais poetas do
da poesia palaciana foi o Garcia de Rezende, que ele era um cancioneiro que reunia cerca de 900 poesias. Não, ele não era um cancioneiro. Ele era um poeta. O cancioneiro... ele tem... Eu falo no do cancioneiro eu falo geral. do cancioneiro, Cancioneiro. você fala das 900 e poucas poesias e eu concluo. E todas essas poesias estavam incluídas em um só cancioneiro geral. Mas o nome, no cancioneiro geral, o nome já do livro de poesia. Então eu falo, e todas essas 900 poesias estão incluídas em um cancioneiro geral. Pode ser? Vai, Júlia. 3, 2, 1. O príncipe... Ai, gente, eu esqueci o que eu falei antes. Um dos principais poetas. Da Um dos poesia. principais poetas. Grava isso que depois vai Envolvidos vir. na poesia palaciana, né? Poesia palaciana. É. Isso. Um dos, vai. Um dos principais poetas que estavam envolvidos na poesia palaciana era o Garcia de Rezende. E o Garcia de Rezende fez mais de 900 poesias que estão incluídas em um cancioneiro geral. A prosa ela é dividida em 3 partes, que são as crônicas, ensinanças e novelas de cavalaria. Eu vou destacar que um dos principais cronistas é o Fernão Lopes. O teatro, ele era um gênero dramático da literatura que tinha o seu... Como que era o nome até? Seu dramaturgo. Eram produzidos pelo dramaturgo. Começar de novo. 1, 2, 3, já! O teatro vicentino era um gênero mais dramático da literatura que tinha como seu produtor Gil Vicente, que era um dos maiores dramaturgos da época. E o teatro ele era dirigido para pessoas que não sabiam ler nem escrever, porque naquela época havia uma diferença muito grande, uma diferença social de pessoas que sabiam ler e que não sabiam. Então o teatro foi criado para dar uma ênfase a esses gêneros poéticos para pessoas que não sabiam ler nem escrever.